pessoal, tudo bem? Nós vamos nessa aula continuar falando sobre o capitalismo e os seus efeitos no espaço, né? Como o desenvolvimento do capitalismo produziu diversos tipos de espaço ao longo do tempo, desde o século XVI aos dias atuais. Então, nós vimos na aula passada que uma das fases, das últimas fases do capitalismo foi a fase do capitalismo financeiro, ou também chamado de capitalismo monopolista. O que caracterizou ou marcou essa fase? O capitalismo financeiro é marcado pela presença do investimento bancário no capital industrial, certo? Então, os bancos passaram a investir na atividade industrial para maximizar os seus lucros. Com isso, provocou que a formação de monopólios, onde uma empresa domina o mercado, ou de oligopólios, onde um conjunto de empresas, mais de uma, realizam essa dominação. Isso provocou que um agigantamento dessas empresas e quase que completa eliminação da concorrência, visto que seria difícil uma empresa de médio e pequeno porte concorrer com empresas de grande porte, em termos de preço, de logística, de uma série de outros fatores que estão ligados à produção ou distribuição de bens fabris. Então a gente vai continuar discutindo os efeitos da fase monopolista no espaço, na sociedade, por extensão, né, na economia. Então, como era a sociedade, né, dentro do capitalismo monopolista, que é a terceira fase do desenvolvimento do capitalismo? A sociedade passou a investir na produção industrial por meio das sociedades autônomas, a chamada investimento na bolsa, né? As sociedades passaram a investir, acreditar na produção industrial, colocar seus rendimentos lá para ter uma maximização dos seus lucros maior do que no sistema bancário. É o que fazem hoje muitas pessoas, muitos investidores, não só grandes, mas de médio e pequeno valor de investimentos. Essas pessoas, através da internet, elas investem seu dinheiro na bolsa de valores, né, através da compra de ações de empresas. Se essas empresas obtiverem lucros, crescimentos, essas ações são valorizadas e esses acionistas participam desses lucros, proporcionalmente ao que fora investido. São as chamadas sociedades autônomas. Muitas empresas hoje têm o capital aberto para isso. São as chamadas, por exemplo, empresas de capital misto, que envolvem as estatais que acabam absorvendo esses recursos da economia privada, ou ainda as empresas privadas praticam muito, né, o recebimento desses recursos de acionistas, né, que compõem corpo social e que investem recursos para aumentar os seus ganhos. As empresas ganham também porque conseguem mais capital para poder investir e paulatinamente eliminar a concorrência, se tornarem gigantes dentro do setor. Então, a fase financeira é marcada pela especulação. As pessoas lucram na arte de especular e não apenas na parte de produção como era na fase industrial. O lucro na fase financeira é centrado na arte de especular, de investir o seu capital em empresas que deem um retorno imediato. Por isso que as pessoas hoje recorrem muito à bolsa de valores, a fundos de investimentos, para multiplicarem o seu capital. E a atividade industrial aproveita desse capital para investir no processo produtivo, se tornar uma gigante no setor e eliminar paulatinamente a concorrência. O Estado, como é que ele se comporta na fase financeira? Visto que o Estado ele vai acompanhando essas mudanças na economia. O Estado passa a ser o que a gente chama de Estado neoliberal, né? O neoliberalismo é uma doutrina, né? Neo quer dizer novo, liberalismo que prega a liberdade econômica. Lá na fase financeira, na fase industrial, nós estudamos que a doutrina econômica era o liberalismo de Adam Smith, que pregava que o Estado não deveria mais ser absoluto. O Estado deveria delegar a produção de bens à iniciativa privada. O liberalismo pregava justamente isso, a liberdade de produção para a burguesia, que ascendia ao poder por conta da queda da nobreza. Então, na fase financeira, nós temos a instituição de uma nova doutrina econômica, uma nova fase posterior ao estado de bem-estar social, que foi o que vigorou no pós-Segunda Guerra Mundial.
onde nós tivemos aí vultosos gastos do Estado, e o Estado era considerado o máximo, né? Ele protegia a todos. O estado de bem-estar social foi um estado protetor, né? Visto que no pós-Segunda Guerra nós tivemos vários países em crise e o Estado teve que investir bastante em infraestrutura, educação, saúde, proteção social. Então, nos anos 70, né, correntes de economistas, né, de empresários, passaram a pregar que o Estado não deveria mais ser tão protetor. O estado de bem-estar social estava prejudicando a produção da indústria, estava dificultando, né, o crescimento desse setor. Então passaram a pregar mudanças no papel do Estado na economia, que o Estado reduzisse essa participação, por exemplo, em relação à questão social, que o Estado não tivesse um protagonismo tão grande no que diz respeito à construção de grandes obras, né, de investimento maciço na área social, né, na área de proteção às pessoas. Então passou a se pregar, a partir disso, a instituição do Estado mínimo, que é um discurso que a gente vive muito hoje, né? Circula muito nos debates políticos que o Estado deve ser mínimo. Né? E o que é esse Estado mínimo pregado pelo grupo dos neoliberais? Né? O Estado mínimo é aquele que retira esses gastos da área social, principalmente educação, saúde, e que prega a privatização de empresas estatais, que o Estado não deve ser produtor de bens, ele deve entregar isso para a iniciativa privada. Seria um Estado mais enxuto, um Estado que participaria menos, né, em termos econômicos da vida social, que parte desses serviços fosse delegada para a iniciativa privada. Então, o Estado mínimo é aquele Estado que está menos presente na vida do cidadão, que investe menos na saúde, né, menos na educação, menos nos setores sociais e passa a incumbência de parte desses serviços para a iniciativa privada. Prega corte de gastos sociais, não é um Estado pai e mãe de todos, não é um Estado grande, máximo, é um Estado que tem que ser enxuto para que reste dinheiro, sobre dinheiro para investimento em que? Na produção econômica, tá? Na atividade industrial, principalmente. Parte desses gastos que são retirados da área social vão ser investidos na economia, como forma de promover o crescimento da arrecadação. E aí eu até grifei aí. Há um predomínio no neoliberalismo de um Estado que investe prioritariamente na produção, na economia, e não no auxílio aos mais necessitados, não no estado de bem-estar social como ocorreu do pós-Segunda Guerra até o início dos anos 70. Uma característica também é o sufocamento de movimentos sociais, perseguição a sindicatos, a movimentos de ONGs, da sociedade organizada, porque esses setores, teoricamente, né, atrapalhariam os interesses de governos neoliberais. Né? Algo muito semelhante ao que a gente vivencia na atualidade, não só no Brasil, mas em alguns países do mundo, onde movimentos de direita, de extrema direita, que ao assumirem o poder, têm provocado, né, esse discurso do Estado mínimo, do corte de gastos na área social, da privatização de empresas, que continua a todo vapor, né, ganhou força no governo Fernando Henrique Cardoso no Brasil, no início dos anos 90, e continua até hoje no governo atual. Os investimentos são mais direcionados para o setor econômico, que a importância é gerar renda, né? Consequentemente, com o discurso da geração de renda vem o discurso do emprego, né, que nem sempre ocorre hoje, porque nós temos uma sociedade automatizada, é bom frisar isso, a chamada sociedade do desemprego estrutural, onde a geração da produção fabril não necessariamente é acompanhada de uma geração de empregos, porque cada vez mais esses empregos são automatizados. Né? E o sufocamento de movimentos sociais é uma realidade porque eles pressionam para a instituição de um estado de bem-estar social, pressionam pela elevação de salários, direitos trabalhistas. Então há um discurso contrário de governos neoliberais à agenda, né, sindical, à agenda de movimentos sociais, o que enfraquece um pouco, né, a classe trabalhadora
né, nesse sentido de ganhos de participação de maiores lucros nas empresas. Então, a gente colocou duas charges aí para simbolizar esse momento das consequências sociais e políticas do capitalismo financeiro, né, na participação do Estado e da sociedade no espaço geográfico contemporâneo. Aí nós colocamos uma crítica que diz não ao neoliberalismo dos bancos, é o que pregam os movimentos sociais e sindicalistas, né, de que o neoliberalismo fortalece as grandes empresas, fortalece o sistema bancário, porém, né, em detrimento disso, gera o que nós temos aqui na segunda imagem, um outro paradoxo, que é o aumento das desigualdades sociais, onde quem tem muito, né, acaba privilegiando, sendo beneficiado, aumenta ainda mais as suas riquezas, né? E quem não tem nada fica com os restos, as sobras, né? Do que o grande capital tende a oferecer, né? A gente tem a partir da fase monopolista, um agigantamento das empresas, né? E um enfraquecimento daqueles que são menores, pequenos. Então isso aumenta de fato as disparidades sociais. São duas imagens que a gente utiliza aí para mostrar um pouco da desse momento da fase monopolista que ele representa para a sociedade. Bom, quais são as implicações também econômicas e financeiras dessa fase, econômicas e políticas da fase financeira monopolista? Nós temos aí, consequentemente, se tudo estava centrado na economia, um aumento da produção que levou os estados nacionais à nova partilha de territórios, tá? Então, a gente tem lá no final no século XVIII, a Inglaterra industrializada, depois nós tivemos a Alemanha, nós tivemos Estados Unidos, França, vários países. Quando esses países se industrializaram, o que é que eles aconteceram? Isso ainda na fase industrial. Eles correram em busca da chamada partilha de colônias. Essa partilha de colônias levou a uma disputa territorial entre os países, onde, por exemplo, a Alemanha, Japão e Itália não participaram porque demoraram para se unificar. Essa partilha de colônias levou inclusive à eclosão da Primeira e também da Segunda Guerra Mundial, onde Japão, Alemanha e Itália marcharam juntos em busca dessas colônias que eles não conseguiram instituir na época do capitalismo industrial no século XVIII. Tá? Então, a partir disso, há a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a Europa perde poder, né? E aí nós temos a instituição já de um momento que a gente chama de Guerra Fria, né? Onde ascendem duas potências, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de um outro, tá? Cada uma defendendo seu sistema socioeconômico. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo, buscando países aliados, e a União Soviética o socialismo, tá? Essas duas potências passam a dividir poder no mundo, porque a Europa sai enfraquecida, porque é o palco da Segunda Guerra. Então, em detrimento disso, no aspecto econômico, nós temos um crescimento de empresas que favoreceu um agigantamento. Esse agigantamento gerou três tipos de modalidades, né, de organizações, né, empresariais que passaram a ocorrer na fase financeira. Uma delas a gente chama de trust. Trust é uma fusão de empresas que visa desde o controle, né, da produção de matérias-primas até a distribuição de mercadorias. Por exemplo, a Microsoft, quando ela começou a crescer, ela comprou várias outras empresas. Quando ela comprou várias outras empresas, ela se tornou a maior empresa do setor de informática do mundo. Então a gente aponta hoje, os analistas americanos também dizem que a Microsoft controla desde a produção do silício, lá no Vale do Silício, que é um componente usado no chip de computadores, até os softwares. Então, por isso que os preços da Microsoft são sempre maiores e imbatíveis. Ela controla boa parte do ramo de produção de informática no mundo, porque ela foi engolindo empresas, se fundindo nos Estados Unidos, e ela consegue hoje controlar desde a matéria-prima até a produção final. Quando uma empresa consegue fazer isso, ela forma um trust. É por isso que muitos países
ficam atentos à fusão de grandes empresas, pois se essas empresas forem únicas no mercado e houver uma espécie de tentativa de controle único de mercado, que é problemático para a concorrência, há um impedimento legal, há ações governamentais visando, né, frear essas fusões. Já são mecanismos de controle que o Estado desenvolveu para poder se proteger desse tipo de organização. Uma outra organização comum empresarial hoje são os cartéis. Eles são meio que disfarçados, porque não tem esse tom declarado, mas existem. Por exemplo, as Sete Irmãs, que são as maiores empresas produtoras de petróleo no mundo, Shell, Esso, Texaco, elas se uniram e formaram um cartel das empresas, cartel das Sete Irmãs. Elas controlam a produção de petróleo no mundo inteiro, combinam preços, combinam produção, tá? Então o cartel ele é caracterizado pela combinação de preços para a eliminação da concorrência. É o que fazem os países da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Congrega os maiores produtores de petróleo do mundo. A maioria situa-se no Oriente Médio, mas tem países, por exemplo, aqui na América do Sul, a Venezuela, né, em outros locais do mundo. Essa organização ela controla a produção mundial a partir do momento em que eles combinam quanto será produzido de barris de petróleo por dia, né? Essa produção não pode ser muito exagerada porque vai ofertar mais petróleo e o preço do produto cai. Então eles combinam uma produção que deixa o preço do produto sempre valorizado. Então o que é isso, essa combinação de preços? É a caracterização de um cartel. Aqui no Piauí, né, fala-se muito da cartelização dos postos de gasolina, né? A gente passa em vários postos e os preços são muito parecidos, né? A gente sabe que a margem de lucro é pequena, mas essa padronização pode ser indício, pode apontar, né, para uma eventual cartelização. Tá? Isso é difícil de ser comprovado, né? Mas existem exemplos no mundo de que essa combinação ela é ruim para o sistema capitalista. E essa combinação ela ocorre justamente para eliminar a concorrência. Então, cartel é uma combinação de preços, né, visando eliminar a concorrência e sempre obter a garantia de lucros elevados. E nós temos também um outro exemplo de organização empresarial, muito comum hoje, o conglomerado, que é quando uma empresa cresce bastante, ela diversifica os seus negócios. Por exemplo, o Grupo Claudino, no Piauí, pode ser considerado um conglomerado. Eles atuam no setor de frigorífico, atuam na rede de shopping, lojas de departamento, produção industrial de bicicletas, eletrodomésticos, tem gráficas, construtoras. Então, quando eles diversificam, essas empresas formam conglomerados. O objetivo dos conglomerados, dessa diversificação, é fazer com que a empresa não tenha uma baixa significativa dos seus rendimentos, pois se ela investir apenas no setor e esse setor entrar em crise, né, ela tem uma queda nos seus rendimentos. Se ela tiver uma cartela de empresas, de negócios variados dentro do grupo, a queda dos rendimentos de um setor vai ser compensada pelo aumento de um outro. Tá? Então, conglomerado ocorre quando há uma diversificação da produção visando uma estabilidade, né, da empresa. Ela sempre vai ter lucros elevados, porque mesmo que um setor venha estar em prejuízo, os outros superam esse que teve um declínio, uma derrocada, uma queda, né, seja ela momentânea ou por um longo período. Então, essa fase do capitalismo financeiro gerou o que a gente chama de empresas multinacionais. Tá? E aqui a gente já fala especificamente de uma fase que é a fase do capitalismo informacional, que é aquela onde a informação, né, a técnica e a ciência passam a estar incorporadas no espaço. A fase informacional ela culminou com a revolução técnico-científica, né, informacional,
que é uma revolução que está ligada à aceleração da produção e à incorporação da tecnologia na produção. Tá? Então, as empresas multinacionais elas surgiram no momento do agigantamento das empresas, na fase monopolista, e se multiplicaram na fase da revolução técnico-científica. O que é uma empresa multinacional? Como o próprio nome diz, empresas multinacionais são empresas que estão em várias nações. Um exemplo, Coca-Cola, Rede Globo, Petrobras, nós temos Volkswagen, Fiat, são empresas que estão no mundo inteiro. Tá? Elas têm uma sede nos seus países de origem e se espalham por todo o mundo. Como elas conseguiram se espalhar? Elas só se espalharam por conta da globalização, que é uma consequência da revolução técnico-científica e da fase do capitalismo informacional, que é aquela onde nós tivemos a difusão da informação e da comunicação pelo mundo, graças ao advento da internet. Isso começou a ganhar corpo ali nos anos 90, tá? Então, a partir dos anos 90, nós temos a instituição da mundialização da economia. O capital passa a se difundir pelo mundo de forma mais rápida, porque as empresas passaram a ter como controlar a produção. A informática, o desenvolvimento da informática, de programas de acompanhamento, monitoramento, possibilitaram essas empresas estarem em vários pontos do mundo e poderem controlar essa produção, mesmo que à distância. Então, isso mundializou também a produção. Né? A produção não passou mais a ser feita de modo local. Ela passou a ser feita no espaço local, mas pensada de forma global. E uma das razões do advento das multinacionais foi o desenvolvimento de novos setores, como biotecnologia e robótica. Com a robótica, nós temos uma automação industrial e uma independência quase que completa da atividade industrial. E a biotecnologia é um ramo aí que mexe com o melhoramento genético, que mostra a incorporação da ciência ao processo produtivo. Aliás, a fase informacional do capitalismo, que é a quarta fase, né, ela tem no seu bojo, ela é centrada em quê? No poder da informação para a difusão da produção, da circulação de bens, de capitais, mercadorias, serviços e pessoas, e tem no conhecimento o seu pilar para o desenvolvimento. Então, é a fase do capitalismo onde o conhecimento científico gera novos produtos, onde a informação gera a maximização dos lucros. É por isso que com o advento da informática, da biotecnologia e da robótica, nós tivemos aí uma mundialização da economia, através da difusão das empresas multinacionais pelo mundo.